Leonardo, um prazer estar falando com você. E ainda pegando carona nessa questão de perspectivas, de inflação, o câmbio vem minha próxima pergunta nesse sentido. Quanto mais baixo, mais melhor, né, para a inflação. A gente sabe esse conceito como um todo. A gente chegou a ver algumas semanas, algumas previsões, alguém falando em dólar a 4,80, 4,90 no fim desse ano. Ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, a gente já vê de novo um aumento no valor, né, do dólar, o real se desvalorizando nesse momento, talvez até com uma preocupação mais fiscal do mercado em alguns pontos aí, e ao mesmo tempo há perspectivas de não ter alternativas à arrecadação e, claro, essas questões políticas do governo sem apoio no Congresso, pelo menos em relação à Câmara dos Deputados. Minha pergunta vai no sentido mesmo do câmbio. O que dá para esperar com esses novos episódios, com tudo isso acontecendo? E, claro, também ainda com essas questões envolvendo o tarifaço ali dos Estados Unidos, essa reaproximação de Brasil e Estados Unidos, como que isso pode contribuir ou colaborar para esses aspectos com foco na inflação? É muito boa a sua pergunta e, de fato, o câmbio dá para dizer que foi um dos fatores relevantes a ajudar a desacelerar a inflação nesse ano, né? A gente viu isso aparecendo na inflação de bens industrializados, a gente viu isso aparecendo na inflação de alimentos. Então, como um todo, o câmbio é um dos grandes fatores a ajudar a trazer a inflação para um patamar mais baixo nesse ano, especialmente aí nos últimos meses, né? E quando a gente projeta câmbio, o que a gente imagina, né? Primeiro, tem uma questão de sazonalidade muito relevante. No final do ano é quando a gente tem o maior movimento de saída de dólar do Brasil, né? Geralmente são as multinacionais e as empresas remetendo o capital para fora. Além disso, né, a balança comercial ela tende a registrar superávites maiores no começo do ano, que é quando a gente tem também o escoamento da safra, né? Nesse ano a gente viu uma safra recorde, então teve um escoamento até maior aí nessa parte de grãos. No final do ano costuma ser um pouco mais fraco, então esse fator de ajuda da balança comercial tende a ser menor. Então você combina esses dois fatores, acaba que os déficits registrados no final do ano são maiores e eles acabam pressionando o câmbio ali em dezembro, né? Então a gente tem essa história para o final do ano de que a gente imagina uma certa desvalorização. Agora a gente está no começo de outubro e até lá tem algumas semanas, né? E se você me perguntar o risco, eu te digo que o risco é para baixo, né? Para a gente ter um câmbio até um real até mais valorizado. E por quê? Eu acho que passa muito por esse fator que você mencionou, né? De uma reaproximação entre Brasil e Estados Unidos, né? De fato, uma relação que parecia estar bastante conturbada depois das reuniões aí da ONU, a gente parece que abriu um novo capítulo, né? E, a meu ver, até um descongelamento de relações bastante rápido, né? Nessa questão de aproximação. E, além disso, a gente tem o Banco Central nos Estados Unidos, né? Que começou um ciclo de cortes na última reunião e tem dado discursos que têm ido mais na direção dovish, né? Então, no curto prazo, a gente ainda vê um risco, a despeito, né, desses fatores fiscais do Brasil, a gente ainda vê um risco de um real mais valorizado. Mas olhando para dezembro, ali para as últimas semanas de dezembro, a sazonalidade tende a ser um fator preponderante, né, que deve empurrar o real para um patamar mais desvalorizado, né? Então, é mais ou menos como a gente vê essa curva do câmbio agora nesses próximos meses. Ô, Leonardo, só para eu também não provocar, mas para tentar entender, igual que a gente viu no ano passado, talvez não haja, né? Aquela pressão, você falou da sazonalidade do fim do ano, mas aquela pressão igual a gente viu no ano passado, a gente pode, pelo menos no livro ali, ficar um pouco mais tranquilo que não vai ter a pressão altista do dólar? Olha, eu imagino que sim, né? No ano passado foi um estresse muito mais agudo e a gente não tinha essa perna favorável do ciclo de corte de política monetária lá nos Estados Unidos, né? Que ajuda a amortecer bastante, né? Então, obviamente que o juro aqui num patamar tão elevado, né? A gente tem o juro em 15% aqui e os Estados Unidos cortando lá. Então, você está vendo um aumento desse diferencial de juros e isso acaba favorecendo o real.
né? Mas, obviamente, que essa questão da sazonalidade, ela é relevante e a gente imagina que ela vai ter peso, sim, em dezembro. Mas não imaginamos que seja algo do patamar do que foi o ano passado, quando a gente viu o dólar ultrapassar bastante a barreira do 6, né? A gente imagina que agora não deve ficar por aí, não. A gente está projetando algo em torno de 5,50, 5,40.